programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para as manchetes do programa de hoje. ESAG, no ano de 2014, completa 50 anos. Diretor-geral e professor da ESAG participam do programa de hoje. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas. Um programa que a ESAG apresenta às quartas-feiras, 10h30 da manhã, sempre enfocando um assunto de interesse da comunidade acadêmica e de todos os ouvintes aqui da grande Florianópolis. E hoje temos a presença muito importante de duas pessoas ilustres que participam do nosso programa. A presença do professor Arnaldo José de Lima, diretor-geral da ESAG. Tudo bem, professor Arnaldo? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Desk, bom dia professor Enio, bom dia professor Nério. É um prazer estar aqui mais uma vez e poder conversar um pouquinho sobre as questões relacionadas ao Centro de Ciências da Administração, a nossa querida ESAG, e poder levar ao público algumas das questões que hoje o Centro vem refletindo. E outra presença importante é a do professor Nério Amboni. Tudo bem, professor Nério? Tudo, é com muito prazer que eu estou aqui novamente, participando da Rádio Desk, junto com o professor Arnaldo, que é o nosso diretor-geral, junto com o professor Enio, que é o coordenador desse projeto Entre Linhas. É sempre bom relembrar um pouco da história, da realidade e das tendências do que nós estamos pensando para o futuro da nossa ESAG. É uma excelente oportunidade. Pois é, professor Nério, vou começar contigo. Vou te perguntar, conte um pouquinho sobre a história da ESAG. Nós estamos completando 50 anos agora, 2014. São 50 anos, é muito tempo. A ESAG surgiu no governo Celso Ramos, em 1964, quando foi promulgada e sancionada a lei. Depois, em 1965, nós tivemos a primeira lista de alunos aprovados para o curso de administração. Naquela oportunidade, 100 alunos foram aprovados e as atividades de ensino iniciaram em 1966. Dali para frente, a ESAG passou por várias transformações. Ela iniciou o curso de administração com foco mais voltado para a administração pública, porque o governo Celso Ramos, quando criou a universidade, a ESAG, sempre teve por objetivo a qualificação de profissionais para atuarem na gestão, tanto no setor público quanto no setor empresarial e em outros setores. Dali para frente, nós tivemos uma influência muito grande do professor Alcides Abreu, porque foi no governo do Celso Ramos que nós tivemos o primeiro plano de metas, o PLAMEG, que até hoje é conhecido por todos os governantes, porque ele trabalhou com o plano de metas. E ali estava a criação da Escola Superior de Administração e Gerência. A Escola de Administração e Gerência ESAG começou na Visconde de Ouro Preto, né? A casa ainda está lá, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ela pertence ao DESC e à ESAG. Hoje vem sendo ocupada por professores da Faculdade de Educação. De 66 até hoje, a ESAG passou por grandes transformações, e eu vou citar algumas delas. Na década de 80, por exemplo, nós tivemos algumas mudanças curriculares, onde a escola procurou privilegiar mais o segmento empresarial, devido ao preenchimento das vagas do setor público. Mas foi na década de 90 que a ESAG teve que se reinventar. Nós saímos de uma formação mista, tanto para dirigentes públicos quanto para dirigentes de organizações privadas, para atender às necessidades ou para transformar a realidade do Estado de Santa Catarina. Todos nós temos conhecimento, o nosso Estado é caracterizado pelas pequenas empresas, e naquela época a ESAG voltou o seu projeto pedagógico para qualificar empreendedores
tanto na constituição de negócios como empreendedores para atuarem como agentes de transformação. Depois nós promovemos mudanças em 95 a 97, nos anos 2000, 2008, 2012. Em todas essas mudanças curriculares, a ESAG sempre procurou manter o foco, formar agentes de mudança, agentes de transformação, tanto no campo da administração como na administração pública, que iniciou em 2004, e ciências econômicas, que teve início em 2006. Então, hoje nós convivemos com uma realidade um pouco diferente. O centro trabalha com 3 cursos, tem curso de mestrado, estamos com curso de doutorado em tramitação, mas nós podemos dizer e assegurar para a sociedade catarinense: a ESAG ajudou na formação de muitas lideranças políticas e empresariais. O próprio Esperidião Amin, que foi nosso governador, ele foi aluno das primeiras turmas, que eu posso destacar. O professor Juarez Fonseca de Medeiros, que foi secretário de Estado da Secretaria de Trabalho, também do município. Também nós tivemos aqui o professor Fernando Melo, que foi secretário de Estado da Fazenda. O professor José Francisco Salme também foi secretário da Fazenda. E assim, hoje nós temos líderes empresariais espalhados nos 4 cantos do estado de Santa Catarina, como na região sul, região sudeste e até na norte e nordeste. Professor Arnaldo, é interessante, o curioso, inclusive, que a ESAG existiu antes da própria UDESC. E pelo que o professor Nério falou agora, não é fácil manter, digamos assim, essa tradição de excelência da universidade. Como é que se faz isso, o senhor que assumiu há poucos dias a direção da ESAG? Veja, um belo exemplo do resgate histórico que o professor Nério traz nesse programa. E o que é importante que se destacar? A questão da efetiva de o foco nos cursos. Eu acredito que isso é que dá a sustentação ao centro para que ele se renova a cada momento, a cada atividade, a cada período de gestão. E aqui é acrescido aquilo que eu posso destacar, que é a excelência do centro, caracterizada nas figuras dos nossos professores, dos nossos técnicos universitários e bem como dos nossos alunos. É esse tripé que faz a diferença e que faz com que a ESAG continue sendo um centro de excelência no campo da administração e no campo das ciências econômicas. É esse tripé que garante a continuidade dos serviços, da prestação de ensino, pesquisa e extensão, bem como a inserção na comunidade catarinense. Veja que o professor Nério deu exemplo de algumas lideranças, né, que se formaram no campo da administração e que a partir deles, né, se conseguiu dar uma visibilidade ao centro. Então, a qualidade do nosso aluno inserido no mercado, a aproximação da matriz curricular dos nossos cursos com a necessidade da sociedade, que faz com que a ESAG seja esse centro de excelência. Seria talvez interessante, professor Arnaldo, o senhor apresentar alguns dados do que é a ESAG hoje. De repente, alguns números, algumas atividades importantes que estão sendo realizadas. Sim, hoje o centro, em números, nós podemos destacar que temos 71 professores efetivos, trabalhamos com 13 professores substitutos, 42 técnicos universitários, 1.500 alunos de graduação e mais 500 alunos nos nossos programas de pós-graduação em nível de especialização e pós-graduação. Do ponto de vista de projetos de pesquisa, nós estamos numa crescente.
à medida em que os nossos professores estão se envolvendo no programa de mestrado profissionalizante, mestrado acadêmico, o número de projetos de pesquisa hoje já gira em torno de mais de 100 projetos, todos voltados para atividades vinculadas ao campo da administração pública e economia. Na atividade de extensão, nós podemos aqui citar N projetos, mas em números nós temos mais de 50 projetos que se repetem semestre a semestre, ano a ano e que ajudam a qualificar a nossa comunidade. Então, alguns exemplos de que em números de como a ESAG vem se estabelecendo, vem se configurando como um centro de educação de excelência. Isto, professor Nério, dá a dimensão do comprometimento que a universidade tem com a sociedade, ou seja, não é só questão interna, é pensar a coisa para fora. O senhor vê dessa maneira? Sem dúvida alguma. A nossa universidade ela não pode ter uma visão introspectiva, ela tem que estar voltada para a sociedade. O nosso principal cliente é a sociedade catarinense, professor Enio. Não são os alunos. O nosso cliente é a sociedade catarinense. E aqui eu resgato o lema do nosso querido professor Naspolini, que foi o primeiro diretor eleito pro tempore da escola, que criou em 85 o lema Escola, Empresa, Comunidade. Por que ele criou esse lema? Porque nenhum curso, independente da área, ele sobreviverá, ele ficará no mercado se ele não tiver essa interface, essa interação. Eu não quero dizer aqui que os cursos tenham que ficar à mercê do mercado. Na missão da ESAG, nós temos lá de forma muito clara o centro. A ESAG tem como missão promover o ensino, a pesquisa, a extensão de forma articulada, visando o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes no desenvolvimento de empreendedores, que são agentes internos e externos. Eu cito aqui, em 1986, nós tivemos o início do nosso programa de pós-graduação Lato Sensu Especialização. Os primeiros cursos ofertados pela ESAG, na modalidade In Company, foram para a VEG, em Jaraguá do Sul. Só para a VEG, a ESAG ministrou cursos para mais de 20 turmas. Qual era a proposta da ESAG? Por que a ESAG ficou tão conhecida no mercado? Porque todas as propostas de curso de especialização tinham por objetivo fazer com que os alunos pudessem deixar um projeto, uma contribuição para o seu setor e para a organização. Eu queria, professor Arnaldo, que o senhor falasse rapidamente, pelo tempo limite que a gente tem, sobre a avaliação dos alunos, que sempre tem sido excelente da ESAG. Alguns dados sobre isso. A ESAG sempre se caracterizou pelo bom desempenho dos acadêmicos. Isso vem se refletindo desde os primeiros provões, os antigos provões do INEP-MEC, que obtiveram o conceito 5 e depois, com a nova metodologia dos sinais, continuou com a nota máxima. Isso se traduz no envolvimento que se faz em sala de aula com a questão da teoria e a prática. O nosso aluno trabalha bem forte a questão de estudos, de caso, questões de trabalhos interdisciplinares que garantem a sua formação e, consequentemente, um bom desempenho nesses exames. E o cinquentenário, como é que vai ser a comemoração? Alguma coisa prevista, assim, de forma especial?
Estamos bem contentes assim com o andamento da programação para os 50 anos da ESAG. Desde do ano passado foi constituída uma comissão que vem planejando esse evento, esse grande evento que é comemorativo dos 50 anos. Já tivemos uma série de seminários, palestras com pessoas, ex-alunos, ex-professores, né, que vieram contar um pouco da história do nosso centro. Agora, para o início de 2014, no primeiro semestre, vamos intensificar as atividades por curso e lá, culminando no mês de outubro, com um grande evento envolvendo a sociedade catarinense, ex-alunos, ex-professores e técnicos universitários, de tal maneira que possamos fazer uma confraternização e tirar dessa confraternização um propósito, um diferencial para dar continuidade a esse belo trabalho que se iniciou em 1964. Alguma coisa a acrescentar, professor Nério? Sem dúvida alguma. Os 50 anos da ESAG representam muita coisa na vida dos catarinenses e de todo o pessoal interno que colaborou para o sucesso da ESAG. Como o professor Arnaldo falou, nós resgatamos a participação dos primeiros presidentes do diretório acadêmico, dos primeiros diretores, de ex-alunos. Nós vamos dar sequência, estamos fazendo o levantamento de todas as personalidades que atuaram, que estão atuando no meio político, no meio acadêmico, no meio empresarial, para que eles venham até a ESAG para contar como foi a ESAG, as transformações e como eles gostariam de ver a escola daqui a 50 anos. E eu te digo, professor Enio, a ESAG tem um grande desafio. Nós não podemos mais ficar no modelo de sala de aula como nós temos hoje. E o maior desafio que nós temos pela frente, é um sonho do professor Nério, é a UDESC não trabalhar mais com o conceito de aula, mas sim com o conceito de espaços de aprendizagem, discussões, trocas de experiências, com a participação dos segmentos envolvidos. Ok. Muito obrigado, eu agradeço muito a presença do professor Nério, professor Arnaldo. Nós agradecemos essa bela oportunidade, desejar sucesso ao professor Enio nesse projeto de comunicação, né? Isso nos honra muito, e desejar um bom dia a todos os ouvintes. Nós também agradecemos, parabéns, professor Enio. Espero que os ouvintes tenham entendido alguma coisa sobre a nossa querida ESAG. É muito bom falar da ESAG, porque nós amamos a nossa escola. Muito obrigado. O nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem, neste mesmo horário. Bom dia a todos os ouvintes. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.